Tu vistes Cássio? Deveria estar comigo, mas a peste fugiu. Não sei onde está. Como não, eu o deixei aos teus cuidados. Sim, minha amada irmã Cília, mas esta pequena criatura não me dá ouvidos. Fugiu para algum lugar enquanto estávamos percorrendo o caminho de volta para o palácio. Como fostes capaz de tal estupidez? Vai agora, então, e leve alguns guardas para buscá-lo. Sim, minha rainha. Voltarei logo. Fora Prostato! Fora Prostato! Fora Prostato! Prostato é tirano! Fora Prostato! Fora Prostato! Fora Prostato! Meu filho vai rogar! Fora Prostato! Fora Prostato! Fora Prostato! Estamos passando fome! Covarde! Mata o rei! Fora Prostato! Fora Prostato! Povo de Erétria, digo a vós que esta guerra que vigora e muito nos atormenta há de acabar. Mesmo que pareça perdida, digo que ainda não nos derrotaram. Esses malditos de Calços, que nos humilham tanto pelo mar quanto pela terra. Há de chegar o vosso momento, em que os deuses nos mostrarão a verdade. Meu rei, trago notícias sobre a guerra. Vem, e diz o que está ocorrendo fora daqui. Mas diz-me sem exaltação. Não aborreça o povo. Fala com clareza para que não tenhas que repetir. Com clareza, meu rei. Os soldados que lutam na fronteira entre Eretra e Calços estão sem recursos. Consegui fugir a tempo da linha de frente, mas os nossos soldados estão em desvantagem. Mesmo recorrendo ao mar, nossos inimigos também os têm ao seu lado. E me parece que os deuses não querem interferir nesse conflito. Que situação inaceitável. Os deuses deveriam estar do nosso lado. Como os soldados mais honrosos de Erétria estão perdendo. Parece que houve uma emboscada, fora da previsão de nosso governante. O que devemos fazer, meu rei? Chegue mais perto. Meu caro mensageiro, direi aos teus ouvidos, para que ninguém mais ouça. Faremos o seguinte. Há uma tremenda escassez nesse tempo. Não podemos mais enviar recursos. Faz uma lista de voluntários e manda-os para a guerra. Quanto a ti, vem. Vai de imediato aos que dominam a arte da medicina para providenciar a ti cuidados. Agradeço, meu rei. Irei agora mesmo. Parece-me que está ocorrendo o mesmo que havia te dito outrora. Não é mesmo, rei Prostato? Aqui devo a presença de um ancião tão honroso quanto tu. Vieste falar sobre as estúpidas previsões que outrora me disseste? Podeis chamá-la de estúpida. Todavia, está ocorrendo agora, não é mesmo? Admito que sim. Mas se tu não tivesses dito o que dizes, a desgraça não recairia sobre nós. Agora fala o que viestes fazer aqui. Vim pelo mesmo motivo porque havia dito a mim. Para falar sobre mais previsões que consideras estúpidas. Tu deves fazer algo sobre esta guerra, ou o povo não o tolerará mais, após todas as desgraças te afligiram. O que eu posso fazer? Não cabe a mim vencer a guerra, e sim aos meus soldados. Tu dizes isso, mas qual é o sentido de tal guerra? Por que não pará-la de uma vez, rendendo-te e permitindo ao povo descansar da podridão que os ventos da guerra trouxeram a este rei? Impossível. Não permitirei que esta guerra acabe com a nossa rendição. Que rei mais pobre seria derrotado de tal forma? Que honra há nisso? Imperdoável. Ares clama pela nossa batalha. E o que ele faria se acabasse desse jeito? Não és tu que fala pelos deuses. Para agora com esta guerra, ou sofrerás as consequências, como se já não bastasse o que tu estás sofrendo. Não consigo imaginar dar fim a essa guerra, senão pela derrota ou vitória, luto até a morte. Assim, a morte de todos será honrosa. E que honra há para um defunto. Cansei, vou me retirar, mas que fique o aviso.
providencial. Oh, meu rei, tu vistes Cássio? Não vi. Povo de Erétria, por favor, sigam a rainha. Ajudem a procurar por Cássio. Levantem-se, venham comigo, por favor, Sigam-a, venham por todos. favor. Me ajudem a achar meu filho, venham, por favor. Bom, por Eu lhes favor. imploro, venham. Venham, sigam-me, por favor. Ajudem Meu a- filho! Sigam-a. Cássio, onde estás tu, meu filho? Meu filho! Que lugar horrível! Oh. Cássio! Aqui, gente. Aqui, pessoal. O que me diz, Terebeto? Mais uma garrafa de vinho? O trabalho de hoje foi difícil. Com certeza. Matar aquele rapaz foi mais difícil do que esperávamos. Mesmo doente, ele conseguiu correr de nós. Até senti um pouco de pena, mas foi bem pouco. Tu vai ficando mole, Crodas. Desde o começo da guerra, os trabalhos ficaram cada vez mais frequentes. Se não ficarmos atentos, nós que seremos os próximos. Tu sabes muito bem, sei o que pode recair sobre nós. Há mais mercenários que famintos hoje em dia. A morte por mercenários é a que menos me preocupa. Ser chamado para servir na guerra ou ser vítima da peste é o que mais me atormenta nesse momento. Se for a hora de morrer, há de morrer então. Nossas vidas às custas de outros já me cansam há tempos. Eu digo que tu tá ficando molenga mesmo. Cala-te! Estou jorrando para fora minhas frustrações. Somente é? isso. Com Então, licença, senhores. Vós dizeis onde estou? Olha o que temos aqui, Crozius. Um garoto com roupas tão formosas nos pedindo ajuda. Qual o nome que teus pais te deram, garotinho? Meus magníficos pais me deram o nome de Cássio, senhores. Ei, ele é o filho do rei. Temos a sorte ao nosso lado. Tiremos bom proveito desse rapaz. Gostaria de pensar no mesmo, mas ele é só um garoto. Não tem nenhum problema nisso. Apenas sai o que eu te digo. Meu caro Cássio, e o que está fazendo aqui nesse lugar tão despótico? Acabei me perdendo de meus cuidadores. Alucinei-me pela curiosidade deste lugar, mas vi horrores que eu nunca havia visto antes. Aqui é a periferia do seu amado reino, que tanto te satisfaz em seu glorioso palácio. Tu vistes como a realidade das pobres almas que aqui estão é? Elas estão sofrendo, angustiadas, famintas e sem destino. Vejo com clareza. Que horror, testemunho com esses olhos. E viste também de quem é a culpa? Da guerra, ora. De teu pai, pequeno Cássio. A podridão que nos encharcou é obra do rei Prostato. Ninguém mais poderia fazer ato mais repulsivo senão o rei deste reino. Como tu ousas desonrar meu pai em minha presença? Tu achas mesmo que cairei em tua falácia? Palavras contra o meu pai não me afetam. Se és que a guerra é a culpada de todos os males, de quem é a responsabilidade? Com clareza, quem ordenou que ela se efetivasse? O rei de Erétria. O que Crozius diz é verdade. Sem dúvida é o rei que ordena a guerra. E o que tu vistes aqui é senão obra de Prostato. Como meu pai seria capaz de tal atrocidade? Vós me dizeis que ele é autor de tantos males que vi aqui, mas que benefício teria a ele de atuar dessa maneira? O que os deuses fariam com tantos percalços que aparecem aqui? Olha, os homens são capazes de muitas coisas, garoto. Ainda mais quando os benefícios são voltados para eles mesmos. É por isso que o barqueiro Caronte carregará a alma dele até Hades no mundo inferior, onde pagará por todos os seus crimes. Tu verás, Cássio, que o povo clama por uma resposta, e o rei nos dá somente palavras vazias de uma esperança desesperançosa. Tu podes, garoto, salvar teu reino com suas próprias mãos. Vai e dá um fim ao Prostato. Tu salvarás teu povo da ruína. Matar meu pai? Como poderei? Aquele que me ensinou tudo com tanto amor. O que será de minha querida irmã e de minha esplêndida mãe ao saber da morte do seu rei? Não há outra forma. A justiça é cruel e tu terás que fazer vários sacrifícios em sua jornada. Essa é uma delas. Teu pai aparenta ser bondoso e benevolente, porém só se mostra assim a ti. Ao povo que já não o respeita mais, nada de novo tem a oferecer senão desgraça. Prostato é uma farsa! Como alguém com tanto amor poderia causar tantas desgraças a seu povo? Ignora os avisos do ancião, utiliza os homens a seu bel prazer,
faz os recursos que deveriam ser dados a todos um uso privado, permanecendo em seu palácio, cuidando apenas dos seus. Deve ser muito maneiro, então. Aqui, garoto. Pega esta adaga e com isso faz o que deve ser feito. Ao anoitecer, mata Prostato enquanto ele ainda estiver adormecido. Tu farás um sumo bem ao seu povo, tem certeza disso. Segue para o palácio e faz o que deve ser feito. Vem, tô olhando o quê? Vai, andando, circulando. Vamos lá. Vai, no palácio, circulando. Onde estivestes, meu príncipe? A rainha está furiosa com tua fuga. Volte conosco agora mesmo. Peço perdão pela minha conduta, tio. Não pude controlar minha curiosidade. Há coisas inimagináveis fora do palácio. Coisas estas que tu não deverias ver. Ainda não é hora de tu saberes os horrores causados fora do palácio. Ouço bem o que dizes, mas não consigo ficar satisfeito com a situação do povo. Tu não vês, tio? Sim, vejo um garoto indisciplinado. Tu estás no caminho correto ao pensar no povo, meu caro. Mas nada há de fazer por hora, senão esperar que o rei o faça por ti. Concordo contigo, tio. Mas conseguirei esperar. A justiça pela qual eu aprendi a lutar é maior que o tempo. Graças aos deuses! Tu estás bem, meu filho? Claro que sim, mãe. Nada que possa te preocupar. Nunca mais faça isso. Nunca mais fuja de mim desse jeito. Segue Osias e não saias do lado dele. Tu ainda és uma criança e não entendes como o mundo é amplo aos olhos dos adultos. Fica mais atento para não cometeres mais erros. Meus atos me envergonham. Eu peço perdão, mãe. Contudo, minha curiosidade é maior que qualquer muralha. Ela é equivalente à minha pouca idade. Não é melhor eu conhecer as coisas o quanto antes? Tu estás muito ousado para o meu gosto. Claro que não podes conhecer nada além do palácio. Tudo pode te causar estranhamento e angústias, mas a tua liberdade será restituída no decorrer da idade. No entanto, tens que aprender as artes que um príncipe deve aprender, além de controlar essa tua curiosidade que nada lhe trará de bom. E o que me trará de bom, se não a verdade? Sei que estás me impedindo disto por não quereres que eu descubra a verdade sobre o reino. Tu falaste demais. Vá para o teu quarto sem que eu tenha que me repetir. Mas a audácia desse garoto, ele não nos escuta mais. O que houve? Meu rei, eu tenho algo a lhe dizer. Seu filho está cada vez mais sagaz. Diz coisas como liberdade e verdade sem saber o real peso delas. Além de colocar a culpa sobre ti, no reino apodrecido. O que achas disso, meu amado? Meu querido filho, deve estar passando por pensamentos tortuosos. Ele sempre foi curioso, mas agora foi longe demais. Não sei como essas ideias foram parar em sua alma. Que desgraça caiu sobre mim. Meu próprio filho proclamando horrores à minha face. Ele está afrontoso em demasia. Tu tens que falar com ele. Talvez seja a hora de realmente lhe contar o que vem acontecendo ao reino. Nunca pensei que essa hora chegaria tão novo, tendo que lidar com coisas tão maiores do que ele. Talvez ele precise mesmo saber que o reino durará pouco e que estamos armazenando recursos pelo bem desta família e, infelizmente, pelo mal do povo. Essa guerra foi um erro, mas não posso voltar atrás. A honra para ti é tão importante assim? Minha amada, se eu não suportar o ódio do povo e não me mantiver firme em minhas palavras, serei o escárnio de muitos, e de qualquer forma não poderei mais governar. A vergonha recairá sobre mim, e nem os deuses me auxiliarão mais.
Anoitecendo, Cástio vai para seu quarto, que divide com sua irmã Heliogas. Venham para dentro do palácio. Venham, venham. Venham ver. Venham para dentro. Entrem, entrem. Sejam bem-vindos ao palácio. Esta guerra vai de mal a pior. O reino não suportará mais isso. Querida irmã, posso te perguntar algo? Diz, meu irmão, o que tu queres? O que digo pode ser desconfortável, pois tenho perguntado a muitos. Tu já foste fora do castelo? Não, nada fora daqui me atrai. E por que não? Que pergunta tola? Porque aqui é meu lugar, ora, e devo seguir ensinado pelos nossos pais. E tu nunca questionaste esses ensinamentos? Como eu poderia, com minha idade, devo seguir o que me foi ensinado pelos nossos pais. Questionar é para os que duvidam, e eu não tenho dúvidas de nada. Mas tu tens questionado bastante, não tens? Assim tenho, minha irmã. Não consigo parar de pensar em como essa família é desconcertante. E que tudo que eu aprendi foi para prolongar as desgraças alheias a mim. Que os deuses tenham misericórdia de tal julgamento sem valor. Tu não deves falar assim da tua família, que te criou, te ensinou todas as artes e que te dá tudo para que possas conservar tua existência aqui. Compreendo bem o que dizes. Tenho enorme gratidão pelo modo que fui criado. Mas não posso ignorar o fato de que o rei, com tanto desprezo, deixa o povo em situações desumanas. Como os deuses poderiam aceitar essa atitude como justa? Os deuses sabem muito bem o que fazem e guiam nossos pais para as ações corretas. Não tem nada a clamar além de palavras pútridas. Não aceitaria isso como resposta. Tuas palavras são tão vazias e nem percebes a ruína do reino. Você vê o ancião, ele é tratado com tanto descargo, o mais sábio do reino. O que os deuses estariam entendendo sobre essa situação? Tu tens coragens para afrontar-me desta forma. A única coisa que podemos fazer para o reino não ruir é vencer esta guerra. E isso é o que nosso pai tanto luta para conquistar. Tu trai os conhecimentos de teu pai e ousa usar palavras que o ofendem. Amanhã contarei todas essas absurdidades que tu proclamas. Pode fazer o que quiseres. Não voltarei atrás com minhas palavras. Nem eu. Com essa adaga, poderei libertar este reino. Perdoe, meu pai, mas tu deves pagar pelos teus pecados. Este será meu último ato de crueldade. Cástio perfura por baixo do cobertor um corpo. Enfia a adaga, gira e a retira. O cobertor, que agora se tingiu de vermelho, foi a marca da maior desgraça que poderia recair sobre o reino. No escuro, o silêncio se esvai com um grito. Que, para surpresa de Cástio, é de uma mulher. Ela clama em seus últimos momentos. Por que, meu filho? Que mãe tortuosa eu fui para isso me ocorrer. Não há sentido senão o peso de minha maternidade. Que os deuses tenham piedade da minha pobre alma. Mãe! O que é isso? Por que estás desse lado da cama e não daquele? Como pude fazer tal atrocidade? Com essas mãos, matei minha querida mãe, que não tinha nada de maléfico. Ai de mim, não resta lugar senão o submundo. Acordando com um grito, Prostato vê sua mulher ensanguentada e, com ela em seus braços, derrama-se em lágrimas. Ao ver tal brutalidade realizada por ele mesmo, Cástio entra em estado de choque, sem reação alguma. Como?
Como? Como? Quem fez tal barbaridade? Apareça, assassino! Com essas mãos, Pai. Eu não queria, pai. como meu filho, seguidor de meus ensinamentos, de minhas artes, poderia maltratar sua própria mãe de forma tão horrenda? Eu não queria, eu juro. O que tu não queria, meus filhos, foi feito. Ao ouvir os gritos e os murmúrios, os guardas junto a Osias entram no quarto do rei. Osias fica perplexo ao ver a sua irmã morta nos braços de Prostato. No outro canto do quarto está Cássio, encolhido no chão ao lado de uma adaga sangrenta. Quem cometeu tal crime? Foste tu, Cássio. Pare de Porque te eu tenho humilhar. uma adaga ao teu lado com sangue de minha irmã. Para de te humilhar, Osias. Quem foi o autor desse assassinato não poderia ser ninguém além de mim. Porque tu defendes esta criança? A arma do crime está ao lado dela. Olha as mãos de Cássio ensanguentadas. O único culpado sou eu. Quem levou à morte de minha amada foram minhas ações. Se assim o queres. Levai-no, guardas. Faremos de imediato sua execução na frente do povo. Iremos declarar que o rei há de perecer. Prostato é levado à frente do palácio. Com os braços amarrados em dois extremos de um palco, fica suspenso do chão, para que todos os guardas, ao mesmo tempo, o perfurem com suas espadas. Cássio, ao estar presente na execução, vê a cena brutal de seu pai sendo perfurado diversas vezes. Enquanto isso, Heliópis, que se recusou a ver tal cena, voltou para o seu quarto. Parai! Meu pai é inocente em seus atos. Quem cometeu essa atrocidade com sua própria mãe fui eu. Tu podes dizer o que for, Cássio. A verdade agora é que teu pai é autor de atrocidades, além das que faz ao próprio reino. Ó, meu querido filho, não fiques mal, pois o único mal que cometido foi com este reino e com a nossa família. A pobreza e a morte que recaiu sobre nosso povo é culpa minha. Eu sou o responsável por essa guerra e por meus atos egoístas. Morro como um velho que não conseguiu nada em sua vida além da desgraça. Rezarei por ti quando estiver junto ao Hades, para que não cometa as mesmas atrocidades que teu pobre pai. Morrerei aqui por ti, meu filho. Oh, meu rei, tu fizeste tão mal ao reino, mas tão bem a mim. Tudo o que fizeste foi para manter nossa família. Ainda ganancioso, és o amado pai. Que descanses ao lado dos deuses e que tenham misericórdia da tua alma. Dentro do palácio, com Prostato morto, Cássio não sabe se viverá pelo seu pai ou morrerá por sua culpa. Soube então do suicídio de sua irmã. A mesma adaga que matou sua mãe foi a que cortou a garganta de sua irmã. Com a garganta cortada, sentada no chão, com a cabeça apoiada na cama e os braços esticados, assim é encontrada por Cássio. Heliópis não suportou o que viu e se recusou a conviver com o assassino de seu pai e de sua mãe, pois sabia bem, após conversar com Cássio, o que ele tinha sido capaz de fazer. Minha querida irmã, que desgraça recaiu sobre ti. Ao tentar salvar o reino, destruir minha família. O que eu faço agora? Sozinho? Deveria tirar minha própria vida, como tu, irmã? Ou honraria a morte de meu pai, que se sacrificou para preservar a minha existência? Estou decidido. Governarei Erétria. E serei um rei que ajudará o povo. Não cometerei os mesmos erros que meu pai. Não procurarei ganância ou luxo. Serei o rei que todos clamam por ajuda e não o rei que todos obedeçam por medo. Levarei todas as barbaridades que fiz ao meu túmulo. Não passarei meu sangue a mais ninguém.
para que seja o último desta linhagem desgraçada. Em seu quarto, com a mente esperançosa, Cássio tenta dormir. Contudo, não sabe que seu tio, ao perceber toda a desgraça da família, decide acabar com suas dúvidas sobre Cássio e o acorda para interrogá-lo. Cássio, acorde! Preciso falar contigo. Sim, meu querido tio. O que queres? Quero que tu me digas a verdade e somente ela. Ouviste? Ouço bem. O que ocorreu exatamente no quarto de Prostato? Tu viste ferindo minha irmã? Eu vi, tio. Tu tens certeza de que teus olhos não falharam? O que tudo me indicou quando vi tal cena é que foste tu o assassino de Síria. Não, tu estás equivocado, tio. Nunca faria uma absurdidade dessa com a minha própria mãe. Não digas nada além da verdade, garoto. Os deuses olham para ti. Não me digas que estás ao lado de Enea. Não estou, digo a verdade. Meu pai assumiu a culpa, tu não viste? Eu ouvi, e muito bem. Mas não me satisfez nem um pouco. O que ele disse, me parece, foi apenas para te defender, não foi? Claro que um pai defenderia o filho em qualquer ato de loucura. Não vais confessar? Estou esperando. Como tu tens tanta certeza de que eu fui o assassino de minha mãe? E de teu pai, sei muito bem, pois estava presente no palácio, junto aos guardas fazendo a patrulha noturna. Eu te vi esgueirando-te para o quarto do rei, escondendo uma adaga em tuas costas. Te falei para confessar. Não pode ser. Se tu dizes a verdade, por que aceitasse a confissão do rei? Pois poderia acabar com todas as podridões do reino de uma vez. E agora, vingar minha irmã com tua morte. Não sabia que tu eras tão maléfico, tramando matar o rei e sua família. Tua família era minha família. Síria era minha irmã. Não te lembras? Nem eu e nem tu gostávamos do modo que o rei governava. O povo e até o ancião clamavam por atos benevolentes. Todavia, só nos trouxe tirania, fome, doenças. Mesmo eu, vivendo neste palácio, não pude deixar Prostato governar de tal forma. Ele era um bom pai, mas temos de separar as coisas. Agora assume, tu foste o assassino, não é? Fui, mas não de Síria, e sim de Prostato. Houve um engano naquela noite, e acabei acertando Síria no lugar de Prostato. Eles trocaram de cama. Eu não queria, tio, eu te juro. Tu podes dizer o que for, mas teu ato diz outra coisa. Mesmo que tu não tivesses intenção alguma, fizeste mal a Síria e a tua família. Vê, tio, deixe-me ser rei. Farei de tudo para ser um rei amado. Aprenderei com os deuses de Prostato e farei um reino melhor. Tio. Enquanto Cássio fala, os reais pegam uma espada e corta a cabeça de Cássio. Perdoa-me, Cássio. O que tu fizeste foi feito. Eu sigo a misericórdia dos deuses, e eles me dizem para vingar a alma de Síria, mesmo que ela não quisesse que o filho morresse por amor. Sabemos que quem mata deve morrer. Guardas, trazei o corpo de Cássio para que seja sepultado. Rei, onde está o rei? Não está mais entre nós. O rei pereceu? Diz-me o que está acontecendo. O rei pereceu? Oh, meus deuses, que assombração percorreu este lugar! Eretra encontra-se derrotada. Os inimigos conseguiram atravessar, matando todo o exército, tirando os que fugiram do campo de guerra. Eles estão vindo para Eretra. Não acredito em meus ouvidos. Os deuses nos deixaram. Será esse o nosso destino? O ancião também veio contigo? Sim, cheguei junto do mensageiro. Digo que foi a providência que levou o rei à sua morte. Contudo, para os deuses e para o oráculo que consultei, o ínfimo de esperança que tornaria este reino vitorioso se foi.
isto recairá sobre Erétria. O que poderia ser evitado, não foi. Quem poderia ter salvo este reino? Com a morte de Prostato, tudo deveria ser resolvido. O único capaz de salvar este reino era Cástio. Com sua morte, levou o reino junto. Não pode ser verdade. O sangue dele é o mesmo de Prostato, o que nos levaria ao mesmo infortúnio. Tu podes achar que ele merecia o castigo dos deuses, mas o que ocorreu foi para que o seu destino se entrelaçasse com o futuro de Erétria, onde Cástio a governasse e a fizesse prosperar. Mas agora, tudo está acabado. O que eu fiz? Por minha sede de vingança, acabei com Erétria. Ai de mim! Que os deuses reconheçam meus erros. O que farei com todos esses acontecimentos que não param de me voltar à minha mente? Enlouquecerei! Assim todos vamos. Nosso destino foi decidido muito antes de nossas ações.